pus para gravar. Pessoal, então bom dia aí a todos, tá? Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos ver aqui a aquisição de um sinal analógico, como que a gente faz a programação, né? E a aquisição de um sinal analógico, como que eu processo isso. Então nós começamos vendo uma parte do hardware e na sequência a gente vê como faz essa programação. Então a gente vai entender tanto a parte física quanto a parte de programação, a função que a gente tem para fazer isso. Então a gente começa primeiramente, né, nós começamos vendo o que é o conversor analógico digital e passamos na sequência para o conversor analógico digital do Arduino, tá? Com essa aula de hoje eu fecho o conteúdo para aquela atividade que eu tinha mencionado semana passada. Então eu vou fechar esse conteúdo e a partir desse conteúdo a gente consegue usar as duas estruturas que nós vimos. A estrutura que nós vimos nas duas últimas aulas de programação, que seria a declaração de constantes, mais aquela estrutura condicionante, né, o if no nosso caso, o se, e hoje com a leitura de sinal analógico. Bom, vamos lá então. Primeira coisa, o que é o sinal analógico? Se eu não me engano, em algum momento das nossas primeiras aulas, eu comentei algo sobre o que era aqui o sinal analógico. Na verdade, um sinal analógico ele é um sinal contínuo. A qualquer instante que você for lá buscar um valor desse sinal, você vai encontrar um sinal para ser medido. É como o caso, por exemplo, do tempo. O tempo não para de correr. Toda hora que você olha no relógio, você encontra um valor. Correto? Outra opção, outro exemplo seria se você fosse numa escala de temperatura. Toda hora que você olhar, indiferente qual é a temperatura, se a temperatura está constante, se a temperatura está variando ao longo do dia, se você vai ao termômetro e faz a leitura da temperatura, você também vai encontrar um valor. Isso caracteriza para a gente um sinal contínuo no tempo. Ou seja, a qualquer momento que você vai fazer a leitura, você encontrará lá um valor numérico para poder fazer essa aferição. Certo? Para a gente aqui da área da elétrica e da computação, né, que a gente está vendo aqui programação, esse sinal contínuo, ele consiste para a gente de um sinal elétrico. Então, normalmente, a gente vai fazer essa aquisição através da medição de uma corrente elétrica ou através da medição de um sinal de tensão. Então, são as duas grandezas que eu tenho para medir. Ou eu vou medir uma corrente elétrica ou eu vou medir um sinal de tensão. Se eu estou medindo corrente elétrica, há dois tipos de sinais elétricos padrão, tá? Aquele que varia entre 0 e 20 mA e aquele outro que varia entre 4 e 20 mA. Então, são dois padrões que a gente tem aí na indústria, de 0 a 20 ou de 4 a 20 mA. Já para tensão, aqui eu coloquei só dois intervalos para tensões, mas há mais intervalos para isso daqui. Na verdade, depende muito do seu processador, do que você tem de hardware ali. Então, você pode ter sinal de tensão variando entre 0 e 5 volts, ou entre 0 e 10 volts, mas a gente tem também, que até mesmo no Arduino, eu vou mostrar isso mais à frente, que você tem vários processadores hoje trabalhando com 3.3 volts. Então, a sua tensão que você pode medir, ela vai variar entre 0 e 3.3 volts, tá? Se você pega PLC, o PLC normalmente ele trabalha com fonte de 24 volts. Então, a sua escala ela vai de 0 a 24 volts, por aí, e assim a gente vai tendo opções, né, de como está medindo esses sinais elétricos aí para os mais diversos intervalos. Na verdade, vai depender de como você está alimentando esse seu circuito. Então, se eu estou falando de um sinal contínuo, o que isso representa para mim em um gráfico? É importante que a gente tenha essa noção. Então, um sinal contínuo, qualquer instante, a partir do instante zero, onde eu comecei a medir meu tempo, eu comecei a prestar atenção nesse sinal, em qualquer instante que eu vier aqui para medir o valor de tensão, eu encontro um valor. Então,
não me interessa, né, desde que ele esteja dentro dos meus limites. Nesse caso aqui, o nosso limite é entre 0 e 5 volts. A qualquer instante que eu buscar informação de tensão, eu vou encontrar um valor para que eu possa fazer então a leitura. Então, seja ele 0, seja ele 5 volts. E sim, essa é a característica. É importante a gente ter essa associação, estar atento a essa associação de que de representação espacial do sinal ao qual eu quero medir, que eu quero mensurar, tá? E esse conceito de contínuo ou analógico, isso faz uma grande diferença para a gente. Bom, vou deixar para falar mais à frente um pouquinho. Aqui a gente tem uma comparação entre sinal analógico e então ao sinal digital. Lembrando que o processador, o nosso controlador, o nosso computador, ele trabalha somente com sinais digitais. Tanto é que isso foi o conteúdo da nossa disciplina para o primeiro bimestre. Então, o que eu tenho sinal analógico? O sinal analógico para mim é essa linha cinza que a gente está vendo aí na tela. Tá? De novo, um sinal contínuo. O sinal digital, ele é pegar esse sinal analógico e amostrá-lo. Então, de tempos em tempos, em intervalos normalmente constantes, então a cada 1 segundo, a cada meio segundo, a cada 1 milésimo de segundo, eu vou lá e faço a leitura daquele sinal analógico, tá? Então, é como se aqui, ó, vamos considerar a nossa escala de 1 segundo. Então, no instante 0, no instante 1, eu fiz a minha primeira aquisição. No instante 2 segundos, eu fiz a segunda aquisição. No instante 3, eu fiz a terceira aquisição. No instante 4, a quarta aquisição. E por aí afora vai. Então, à medida que eu vou fazendo essas aquisições, eu consigo, então, representar para o computador aquele sinal analógico a qual eu estava tentando medir. E o computador, então, passa a ter essa informação para ele processar da forma como ele está programado. Como que fica um sinal digital? Fica com essa carinha aqui, ó, que vocês estão vendo, né, nesse gráfico, nesse plot de baixo, tá? Na parte inferior aí da imagem. Então, veja que a estrutura ela é muito diferente do sinal, né, analógico real. Por quê? Porque tudo vai depender do meu intervalo de amostragem, que é o tempo, qual que é o intervalo que eu estou tomando entre a leitura de um sinal e a leitura do segundo sinal. Então, esse tempo de amostragem, ele muda para mim completamente o visual, né, desse sinal digital. Então, observa o seguinte. No primeiro instante, qual era o valor que a gente tinha? 0. O 0, ele permanece até eu fazer a minha segunda amostra, que foi aqui no instante 1. Então, ó, meu sinal digital ele veio 0. No instante 1 eu fiz a leitura, que ele foi lá em 4 volts. Então, ele dá esse degrau aqui de 0 para 4 volts. Depois, só no instante 2 segundos que eu atualizo. Então, entre 1 e 2 segundos, o meu valor que permanece ali é o valor de 4 volts. Não tem como eu ter um valor diferente. Já no instante, entre o instante 2 e o instante 3, o que eu tenho? Ele fez uma aquisição aqui de 5 volts. Então, essa aquisição de 5 volts ela vai permanecer até o instante 3, quando eu faço novamente uma nova amostragem. E assim vai sucessivamente. Ô Vitor, a sua pergunta aqui, qual o melhor de ser utilizado? Não tem o melhor de ser utilizado. Se você está com um computador, se você está com um microcontrolador, se você está com um Arduino, Raspberry ou o seu notebook, você obrigatoriamente tem que discretizar o seu sinal. Então você tem que obrigatoriamente sair do sinal analógico e convertê-lo em um sinal digital. Computador só entende sinal digital, ele não entende sinal analógico. Então,
é obrigatório fazer essa digitalização do seu sinal analógico, tá? Então, se você está processando esse sinal, se você tem algum controlador, algum computador, obrigatoriamente você tem que digitalizar ele. Não existe opção, tá? Não existe opção. Então, com isso, obrigatoriamente você tem que digitalizar. Então, não tem qual é o melhor de ser utilizado, não existe essa opção. Se você vai processar, vai programar e tratar isso em um programa, você vai trabalhar com ele somente digital. Ok? Claro aí, Vitor? Pode perguntar aí, ó. Professor, eu queria perguntar se isso tem algo a ver com aquele negócio que estavam divulgando na televisão, esse dia que tinha para um conversor para televisão, e tava assim, eu acho que a maioria dos canais, ou só a Globo, não lembro direito, mas estava pedindo, tem algo a ver? Sim, é a mesma coisa, só que ali a gente não tá falando de aquisição, né? Aqui a gente tá falando de sensor. Lá ele tá falando da transmissão de dados, mas segue o mesmo conceito. Lá você tinha uma antena, tipo antena de rádio, esses rádios mais antigos, que era como o sinal da televisão ele era transmitido, e ele passou a ser digital. Então ele passou a ser, em vez dele ser transmitido por uma senoide, que ele era transmitido, né? Lógico que numa frequência, em altas frequências, mas você modulava essa sua senoide, essa forma de onda tipo uma senoide, e a partir dali você conseguia codificar e decodificar esse sinal. Então, quando você estava usando a senoide, você tinha o seu sinal analógico para distribuir o sinal aí da televisão. O que eles fizeram? Eles tiraram essa antena, então eles mudaram a forma de transmitir os dados, saindo do analógico para o digital. Então, ao invés de enviar uma onda, tá, para transmitir a imagem com o áudio, eles passaram a encaminhar agora um sinal digital. Então, ele está mandando aí no ar bytes. Então, você tinha que mudar o seu conversor, né, acrescentar esse conversor ou ter uma televisão já com conversor, que é justamente para receber agora um sinal digital. Então, ele já tinha, a televisão, ela já começa a entender e receber bits, tá? Ela não recebe mais o analógico. Então, por isso da necessidade de ter o conversor analógico digital. Só lembrando que ele era usado aqui para coisas diferentes. Na televisão ele está fazendo a transmissão de um sinal, tá? Transmitindo entre equipamentos que não estão conectados fisicamente. E no nosso caso, nós estamos usando esse conceito de sinal analógico, sinal digital, para olhar o sensor ou os sensores que estão acoplados ao robô, por exemplo. Ok, Ian? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Então, essa é a diferença. Então, vou fazer uma pergunta aqui, bem simples. Se a gente sabe o que é um sinal analógico, o que é um sinal digital, o que eu preciso fazer para que o meu sinal digital represente da melhor forma possível o meu sinal analógico? Que estratégia que eu tenho que adotar aqui para ter uma descrição mais fiel possível da forma de onda ali do meu sinal analógico? O que eu tenho que fazer? Alguém consegue me responder? Ninguém? Espera aí que escreveram no chat aqui. Difícil não, Camila. É só pensar um pouquinho. Como que eu melhoro aqui o meu sinal digital para ele se aproximar do meu sinal analógico? O que eu tenho que fazer para isso? Aumentar tipo, a quantidade que ele detecta? Exatamente, quase isso daí. É quase isso daí. Não tem nada que separar por fase. Para começar, a gente não tem fases aqui, né? A gente só tá no positivo, então não tem fase positiva e fase negativa. O que eu preciso fazer é o que o Otávio e o Ian tentaram dizer. É diminuir o meu tempo entre uma coleta de dados e a próxima coleta de dados.
Se a gente considera nesse gráfico que eu estou fazendo a minha coleta de dados a cada 1 segundo, o que aconteceu entre 1 segundo e 2 segundos eu perdi. Agora, se eu reduzo esse intervalo de tempo entre a leitura de um sinal e a leitura do próximo sinal, eu vou perder menos informações. Então, para eu conseguir melhorar esse gráfico meu aqui, melhorar o meu gráfico digital, tornando mais próximo do meu sinal analógico possível, seria justamente diminuir esse tempo entre uma amostra e outra. Então, veja, eu posso, por exemplo, se eu fizesse, programasse aqui, em vez de usar 1 segundo, eu usasse 0,1 segundos, eu teria 10 outros pontos entre o intervalo de 1 e 2 segundos, por exemplo. Então, ao invés de sair de 1 segundo e fazer a próxima leitura em 2, entre 1 e 2 eu teria mais 9 amostras aí, pelo menos, mais 8 ou 9 amostras aí. Então, eu já iria me aproximar muito mais do que está acontecendo. Se eu quero melhorar mais ainda, só a título de ideias, eu poderia fazer essa amostragem a cada 1 milissegundos. Então, para 1 segundo aqui, eu teria mais 999 pontos de leitura ali. Ou seja, a cada 0,1 milissegundos, eu teria um negócio denso aqui que praticamente iria representar esse sinal analógico aqui muito bem. Então, o que faz para o meu sinal digital ficar mais próximo do meu sinal analógico é justamente diminuir o tempo, Então, da minha primeira amostra para a minha segunda amostra, ela acontece em qual intervalo de tempo? Eu preciso realmente de diminuir esse intervalo de tempo entre as minhas amostras. Ok? Então, essa é a saída que a gente tem para aproximar o sinal digital do sinal analógico. Então, a estratégia é justamente essa, que o Ian tentou dizer e que o Otávio disse aqui no chat. Bom, vamos ver aqui a nossa estrutura do conversor analógico digital, tá? Na verdade, que a gente tem o circuito completo. Primeiro, vamos entender o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho a minha variável. Qual é a variável que eu quero medir? Vamos falar do sensor de luz. O sensor de luz que eu quero medir, eu estou usando a luz, não é isso? Então, a grandeza física que eu estou utilizando aqui é a frequência, de onda ali do meu espectro de luz. Para isso, eu tenho um transdutor, que é o que vai fazer para mim essa conversão entre as grandezas físicas. Entre quais grandezas físicas que o transdutor ali no sensor de luz ele está fazendo para mim? Ele está convertendo luz em um sinal elétrico aqui, que no nosso caso, a gente estava usando o LDR, então eu estava medindo isso através de um sinal de tensão. Então, o LDR, que é o resistor que é variável através da incidência de luz, ele recebe a luz, converte essa luz para mim, aumentando ou diminuindo a resistência desse elemento. Como isso está num divisor de tensão e eu estou medindo a diferença eu estou medindo a tensão ali no divisor de tensão, eu então consigo perceber uma variação de tensão no divisor de tensão. Isso acontece justamente porque eu tenho uma variável física que está sendo traduzida, no nosso caso aqui, o tradutor seria o LDR, o resistor que é variante pela luz, e ele gera para mim, então, uma entrada analógica que, nesse caso específico do que a gente vinha estudando na disciplina de robótica, só para exemplificar, seria aqui um sinal de tensão. A gente programou isso lá no Tinkercad, eu mostrei como ele variava, como é que ele não variava. Deu para a gente ter uma ideia bacana do que estava acontecendo. Agora que a gente tem, então, isso aqui que aconteceu, a etapa 1, ela acontece aonde? No sensor. O sensor é quem vai fazer essa transdução para a gente.
Não interessa qual sensor que você está usando. Ele sempre vai fazer a tradução entre grandezas físicas para a gente. Luz para corrente elétrica, força, torque para corrente ou tensão elétrica e por aí vai. A mesma coisa temperatura. Você converte temperatura, um sensor de temperatura, ele converte a temperatura em tensão elétrica, por exemplo. Bom, no item 2, né, a gente tem propriamente dito o conversor. O conversor, ele é um circuito elétrico que vai fazer para mim, então, a discretização do meu sinal. Ele amostra a tensão que está lá vindo do sensor e representa ela agora para mim em quê? Em bits. Então, o conversor ADC, que é Analog Digital Converter, né, que está vindo aqui do inglês, então a gente tem conversor analógico digital, que é a segunda etapa, ele pega essa grandeza analógica e transforma ela para mim em bits. Se eu tenho bit, eu saí do mundo analógico e vim para o mundo digital. O mundo digital, o computador consegue entender, ele vive no mundo digital. Então, o computador consegue perfeitamente receber essas entradas digitais, processar, tomar as devidas decisões que ele tem que tomar e então ele precisa de devolver isso para o mundo. Lembrando que o mundo real que a gente vive, ele é analógico. Se o computador ele é digital e eu agora quero voltar para o mundo real, eu preciso de ter um conversor digital para analógico. Então aqui agora acontece o processo ao contrário. Vem uma sequência de bits, ok? Essa sequência de bits é então convertida em uma saída analógica, seja ela tensão, seja ela corrente elétrica. E isso vai, por exemplo, para um motor que eu quero acionar do meu robô. Então, o atuador aqui, entrada 5, você pode, por exemplo, usar um conversor digital analógico para controlar, por exemplo, a velocidade, ali regular a velocidade com que o motor do robô está girando, tá certo? E isso a gente reflete, por exemplo, lá na velocidade que o robô estava andando. Então, em vez de ele andar 10 centímetros por segundo, ele passa a andar a 5 ou passa a andar a 100 centímetros por segundo, aí, dependendo do que você quer. Então, essa é a estrutura completa, né? Então, vem sensor, o conversor analógico digital. Depois que virou digital, a gente manda isso para dentro do computador. O computador vai trabalhar isso da forma como ele foi programado para trabalhar. E para ele devolver para o mundo real, os bits, né, que estão saindo do computador tem que ser convertido novamente em uma saída analógica. Essa saída analógica é então entregue a algum atuador. Lembrando que atuador aqui, no nosso caso, será quem? Será algum tipo de motor. Tranquilo? Nessa primeira etapa, nós estamos interessados em quem? Na etapa 2, na etapa 3. A etapa 1 vai depender de qual sensor que a gente usa. Então, a gente vai ter sensor aqui analógico, que a gente vai estudar eles lá em robótica. Indiferente qual seja o sensor, ele me entrega uma saída analógica e eu preciso preocupar em fazer a conversão de analógico para digital para então entregar esse digital para o computador. Nesse primeiro momento, a gente simplesmente vai processar esse conversor analógico digital, tá? Então, a gente vai trabalhar a etapa 1, 2 e 3. Etapa 4 e 5, mais à frente. Nesse primeiro momento, não. E é muito simples, gente. Trabalhar isso aqui é super simples. Só que antes da gente ver de nós vermos como que nós vamos trabalhar com isso, vamos entender algumas características aqui do conversor analógico digital. Primeira coisa é número de bits, tá? Então, se você olha aqui, ó, tá as entradas digitais. Essas entradas digitais eu estou usando quantos bits para escrever? Depende da resolução do conversor.
ADC que a gente está utilizando, tá? O conversor ADC, ele pode possuir, vai depender de modelo e fabricante. Você tem conversor de 8 bits, você tem conversor de 10 bits, você tem conversor de 12 bits, ou você pode ter conversor de 16 bits. Isso, tá? Vamos deixar muito claro isso para sensores simplesinhos que a gente tem aí no nosso dia a dia. Conversores que a gente tem muito simples, 10, 12 bits, isso já representa pra gente algo muito significativo, tá? Representa pra gente algo muito significativo em termos de precisão. Mas se você, dependendo do tipo de equipamento industrial, tá, a qual você está trabalhando, você pode trabalhar ele com 16 bits, você pode trabalhar inclusive com 24 bits. Dependendo do quão preciso você precisa, você quer fazer essa leitura de sinal analógico. Então, dependendo se é um equipamento médico, por exemplo, seu sinal pode ser muito pequenininho, você pode precisar de uma resolução muito grande para conseguir fazer uma leitura melhor desse sinal a qual você quer processar, tá? Então, temos que primeiro de tudo saber, o meu conversor analógico digital, ele tem quantos bits? Essa é a primeira pergunta a ser respondida. A partir do momento que eu sei quantos bits que o meu conversor analógico tem, é possível, então, eu determinar qual é a resolução e qual é a precisão do meu conversor analógico digital. A resolução, ela vai ser a nossa tensão de entrada aqui no nosso caso, do processador. No nosso caso, o processador que nós estamos usando nesse momento é o Arduino. Então, ele é um Arduino que trabalha com 3,3 volts, ou ele é um Arduino que trabalha com 5 volts. Então, o meu VIN ele pode ser 5 volts, ou o meu VIN ele pode ser 3,3 volts. Qual é a resolução? Vai depender agora do meu número de bits. Ele é de 8, 10, 12 ou 16 bits. Então, você vai fazer 2 elevado ao número de bits, menos 1. Essa é a regra. Então, a partir daqui, você sabe qual é a resolução. Então, aqui agora você sabe que cada bit representa uma parcela pequena de tensão. A precisão é 1 dividido pelo número total de bits que você tem ali, né? 2 elevado ao número de bits, por exemplo. Se você tem um conversor de 10 bits, então acaba ali que você vai ter 1 dividido por 1023. 1 dividido por 1023 vezes 100%. Você sabe qual é a precisão em porcentagem desse conversor analógico seu, tá? Bom, no nosso caso específico do Arduino, o que eu tenho que ficar atento? 2 coisas. Primeiro, a função que faz a leitura analógica para a gente, ela já é pronta. O Arduino já disponibiliza ela para a gente. Que é a função analog read, ou seja, leitura de uma entrada analógica, tá? Qual a resolução precisão? Preciso de ver o meu dispositivo. Toda vez que eu preciso desse tipo de informação, eu tenho que consultar o material do meu fabricante. Então, eu vou lá no site do Arduino. Estou abrindo ele aqui só para a gente poder ver. Então, se a gente está aqui no site do Arduino, eu estou procurando a função analog read. Olha ela aqui, ó, entradas e saídas analógicas. Então, vamos procurar o analog read nesse primeiro momento. Clica nela. Olha o que está aparecendo aí para mim. O que a função analog read faz? Lê o valor de um pino analógico especificado. Cadê onde que fecha esse trem aqui, gente? Aqui em cima. Lê um pino analógico especificado. A placa Arduino possui um conversor analógico de 10 bits, de 6 canais, 8 canais nos mini e nano, 16 no mega, 7 canais em placas MKR. Isso significa que este irá mapear tensões entre 0 e a tensão operacional do sistema, ou seja, 5 volts ou 3.3 volts, para valores inteiros entre 0 e 1023
Ok? Bom, aqui mais embaixo, cada placa aqui, ela fala qual que é a operação, a tensão de operação do sistema e quais os pinos analógicos que existem além da resolução do seu conversor analógico digital. No nosso caso, para a gente fazer simulação usando o Arduino Uno, que é o que está disponibilizado lá no Tinkercad, o que nós temos? Eu sei que o Arduino Uno ele trabalha com uma tensão de 5 volts, que ele tem 6 pinos para mim, que vai do pino A0 até o pino A5, então é A0, A1, A2, A3, A4 e A5, deu 6 canais. E que a resolução desses pinos é uma resolução de... o número de bits, né? Se você olha a resolução ali em termos de bits, ele é um Arduino de 10 bits, ok? Então eu já tenho as informações. Inclusive, no próprio material do Arduino, ele faz o cálculo para você aqui sobre a resolução entre as leituras. Então ele está fazendo aqui 5 volts dividido por 1024, ou seja, cada bit que você tem, ele representa para você 0,0049 volts, ou seja, 4,9 milivolts por unidade. Unidade aqui no caso dele, bits. Ou seja, se você erra um bit na sua leitura, você está errando ali aproximadamente, só para a gente arredondar o número, 4,9 milivolts. Essa é a resolução em termos de volts do conversor analógico do Arduino Uno. Ou seja, 4,9 milivolts. Isso representa para mim um bit. Ok? Você vê que alguns Arduinos, como é o caso do Arduino Zero, do Arduino Dui e dessa família MKR, aqui de placas MKR, você pode fazer a configuração para que o conversor analógico digital trabalhe com até 12 bits. Tá? Então você consegue aumentar a resolução, a precisão ali desse conversor analógico. Consequentemente, você perde, se aumenta o tempo, né? Você gasta mais tempo para fazer essa leitura com mais precisão. Ô Yuri, eu não entendi sua pergunta. Você mandou uma pergunta no chat que eu não consegui entender. Você consegue abrir o microfone, Yuri? Se conseguir, pode abrir ele aí, vai ser mais fácil da gente conversar. Bom, enquanto o Yuri redigita a pergunta dele aí para ver se eu consigo entender. Ok. Mesmo assim eu não entendi sua fala. Tá, Yuri? Outra informação importante, gente, sobre as placas é saber qual que é o menor período de amostragem que eu posso utilizar. Então, qual que é o mínimo tempo que eu preciso, que eu posso exigir do meu conversor analógico digital. Então, os microcontroladores ali, né, AVR, que está lá no Arduino Uno, que está no Nano, que está no Mini, que está no Mega, ele, para ler um valor analógico, ele gasta 100 microsegundos. Então, é 0,0001 segundos. Então, você consegue fazer até 10 mil leituras por segundo, tá? Então você consegue fazer leitura até 10 mil leituras por segundo. Essa é a taxa de conversão entre analógico e digital máxima
que o Arduino Uno, no nosso caso aqui que a gente está usando, ele consegue trabalhar. Ou seja, se a gente volta aqui nesse gráfico, tá? Que a gente falou sobre diminuir o tempo entre uma amostra e outra, eu poderia colocar entre o instante 1 e 2 segundos, ou qualquer outro intervalo, entre 2 e 3, entre 7 e 8, até 10.000 pontos. Ou seja, você praticamente vai reproduzir essa curva de sinal analógico que você está aqui. Esse é o limite do Arduino Uno. Lógico, a gente não precisa trabalhar com uma taxa de amostragem tão alta quanto essa. Tá? Talvez ali o 0.1, o 0.01, trabalhando ali na escala de 100 Hz, já fosse o suficiente para a gente reproduzir essa curva aqui. Para a gente precisar de uma taxa de amostragem tão alta dessa forma, o sistema tem que ser muito, mas muito rápido. Se ele não for tão rápido assim, não é necessário uma taxa de amostragem tão elevada desse jeito. Bom, vamos descer lá. Vimos a resolução. Vamos ver como que a gente faz a programação agora? A programação ela é super simples. Então, deixa eu só voltar aqui e chamar a atenção para uma coisa. Então, é importante lembrar que o conversor analógico digital, ele te dá um número digital. Ele te dá bits. E esses bits estão relacionados à resolução do seu conversor. Ou seja, você fez uma leitura analógica, você vai receber um número no intervalo a qual a sua precisão. No caso do Arduino Uno, você vai receber um número, valores inteiros, entre 0 e 1023, porque ele está te dando o número de bits. Voltar para um valor de tensão que faça sentido físico com o que você está vendo é algo que você tem que fazer no seu código. O valor que o conversor analógico digital vai te dar é um número entre 0 e 1023. Ponto. Vamos lá. Fazendo a programação. A programação ela é super simples. Já que eu sei que o meu número de bits ele é um inteiro, que ele só pode ser ali de 0 até 1023, ele tem 1024 posições, então eu vou declarar uma variável, tá? Que eu chamei aqui de n-bits, que é justamente o número de bits, é uma variável do tipo inteiro, e estou fazendo aqui o seguinte, coloquei aqui no void setup o serial begin, só para a gente poder fazer a impressão e a gente conseguir ver o que está sendo feito, como a leitura está sendo feita, que leitura está sendo feita, e o void loop, tá? Que agora sim o meu looping principal. A gente tem o número de bits, que já passa a ser igual. Chamo diretamente a minha função analog read. Qual pino eu vou ler? Posso ler qualquer pino de A0 até o A5. Eu escolhi aqui como entrada minha o pino A0. Poderia ser o A1, o A2, o A3, o A4 ou o A5. Então, quando você passa essa numeração, você fala analog read, ele sabe que você está lendo o canal de entrada 0, o canal analógico 0. Então, por isso, A0. Vou receber aqui, então, no n-bits, vai ser armazenado um número entre 0 e 1023. E eu vou ter que, quando eu mandar plotar o serial print aqui, deu serial print, eu vou ter que ver um plot em que vai representar para mim qualquer valor entre 0 e 1023. Ok? Eu tenho isso aqui programado no Tinkercad e vou mostrar para vocês. Yuri, esses 4 milivolts seria considerável no sistema caso eu colocasse um bit a mais? Como assim esses 4 milivolts? Do que você está se referindo, Yuri? Né? Para começar, não é 4 milivolts, é 4,9 milivolts. Então, para você alterar um bit, você tem que aumentar ou para você alterar um bit,
você precisa aumentar 4,9 milivolts ou você precisa reduzir no seu sinal de tensão 4,9 milivolts, ok? Então, para você colocar um bit a mais, a sua tensão tem que aumentar. Se ela era 10, ela tem que passar para ser 10. Aliás, 3, se ela fosse 3, ela teria que ser 3,0049. Aí você vai conseguir aumentar um bit lá no seu número digital, no seu conversor analógico digital. Ok? Consegui responder sua pergunta aí? Era isso mesmo? Sua dúvida? Beleza. Deixa eu fechar essa janela aqui e vou abrir uma outra. Ó, fiz esse desenho aqui, tá? No Tinkercad. Ele é para a gente simular o conversor analógico digital. O que que eu fiz? Aqui agora eu usei o Arduino. Então no Arduino eu tô retirando do Arduino 5 volts dele e tô retirando o GND. E o cabo laranja eu conectei exatamente na minha entrada A0. O meu circuito é aquele circuito do divisor de tensão que a gente viu lá no LDR, no meu sensor de luz. Um resistor de 1K associado com o LDR. Até aqui tudo ok. Nada mais, nada menos do que a gente fez. A única coisa que eu tinha feito diferente quando a gente viu esse circuito é que eu não usei o Arduino. Eu usei uma fonte porque eu queria ver com você só o funcionamento do sensor. Agora eu vou começar a processar a informação desse sensor. Então o meu divisor de tensão, que é o nó entre os dois resistores, né, entre o resistor de 1K e o LDR, eu estou realimentando ele, estou colocando ele nesse nó. Eu estou ligando esse nó na minha entrada A0 do Arduino. Ok? Então esse é o hardware. O código, o que a gente tem de código? A gente tem aqui em cima o número de bits, tá? Que foi o int lá, a variável que eu criei. O void setup, que é para eu ligar o serial monitor. E agora meu looping principal. Meu looping principal, como eu tinha colocado lá no slide, o número de bits passa a ser igual ao analog read. Passei a porta, que é o A0, que foi o que eu conectei aqui no meu hardware. Fiz a conexão, já fiz a leitura, eu sei que n bits. Quando essa função for executada, vai salvar em n bits 0 ou 1023. E o que eu estou mandando fazer aqui agora? Simplesmente imprimir o número de bits e o valor do número de bits impresso. Além disso, eu estou mandando fazer essa leitura a cada 1 segundo. Então, por isso, um delay ali de 1000 milissegundos. Se eu dou o executar aqui, se eu dou o start, tá aqui, ó. Meu LDR, eu não estou alterando a condição de luz. Então, o meu número de bits para a posição que está o LDR é 1017, sendo atualizado a cada 1 segundo. Deixa eu diminuir essa aba aqui um pouquinho para a gente ver o circuito. Diminuir a aba aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu pego ele aqui de novo. Ó, vou mexer no LDR. Vou aumentar a intensidade de luz. À medida que eu altero a intensidade de luz, que eu faço essa alteração, o número de bits agora caiu para 449. Se eu altero aqui um pouquinho, ele subiu para 536. E assim vai, ó, para um lado e para o outro. Ó, mexi para o outro lado, ele caiu para 416. Ou seja, aqui eu converti a tensão, ok? Converti a tensão nesse nó em bits. Foi o que eu acabei de fazer. Vou parar a simulação, deixa eu voltar no slide. Então, implementei esse código lá. Pronto. Eu recebi em N bits um número digital para o meu processador processar. Só que, quando eu estou programando, eu não estou pensando em bits. Eu estou pensando em tensão. Se eu estou pensando em tensão, como eu posso fazer a conversão no meu programa
do número de bits para tensão. Alguém sabe me dizer como eu poderia fazer isso daí? Como que eu posso alterar o meu código aqui para receber, saber lá qual que é o valor de tensão que eu tenho numa variável? Como que eu faço isso? Vamos lá, turma, para a gente encerrar. Quem me responde aí? Como que eu posso fazer a conversão de bit para tensão no meu programa? Seria só inverter ali a ordem, não? Não, é só fazer uma regra de 3 dentro do meu programa. Como? Fiz o número de bits, aqui tá tudo igual, tá? Qual que é a diferença? Aliás, tá tudo igual não. Criei uma variável agora float, porque eu sei que a minha tensão ela pode assumir qualquer valor entre 0 e 5 volts. Então eu peguei aqui V tensão, que aí ela vai armazenar para mim o valor da tensão. No meu looping principal, eu fiz que valor de tensão ele é o número de bits que multiplica 5 sobre 1023. 5 sobre 1023 é o valor de tensão de 1 bit. Se eu tiver, então, 100 bits, eu vou fazer 100 vezes esse valor de 1 bit. Com isso, eu tenho o valor de tensão dentro do meu código. Então, pedi para plotar aqui o número de bits, pedi para plotar aqui o número de tensão. Então, vamos fazer essa alteração lá no Tinkercad, para a gente encerrar a aula. Então, basta eu vir aqui, então, primeiramente, vou criar uma variável do tipo float, que eu vou chamar aqui de V tensão, ok? Ponto e vírgula, que aqui vai ser representar para mim valor de tensão. E lá dentro do programa, uma vez que eu tenho o número de bits, eu vou fazer a conversão. Vou falar que V tensão, ele passa a ser igual a N bits, que multiplica 5 sobre 1023, que é o valor de bits, que é o valor de tensão de um único bits. Agora é só eu mandar imprimir. O que eu vou mandar imprimir? Esses dois caras aqui novamente, ó, Ctrl C, Ctrl V, só que agora aqui eu quero imprimir V tensão, V tensão, e vou passar a variável aqui V tensão. Quando eu executar isso aqui, se não der nenhum erro, vou limpar aqui o serial monitor primeiramente. Leitura está sendo feita. Em 1023 ele está dando para mim 0. À medida que eu ando aqui... Por que ele não está fazendo a multiplicação? V tensão, float. Só um minuto, gente. Deixa eu ler aqui. Tá. Mas não pode ser, deveria ser só isso. O vezes aqui é o vezes mesmo. 5 sobre 1023. Deixa eu só ver uma coisa se ele não tá fazendo nada errado. Vamos simular isso aqui. V tensão, ele tá pegando 2 bits, ok? Se eu fizer isso aqui 10 vezes isso daqui. Opa. Ok, stop simulation. 10 vezes 5 sobre 1023. Stop.
Que legal. Deixa eu iniciar esse cara aqui igual a 0. Só um minuto. Ele iniciou. Espera aí. Só conferir um negócio aqui, gente. Por que que isso não está funcionando? Tá certinho. 0.0. Será que é isso aqui? Não é possível. Eu tinha que ter dado um valor. Por que que ele não tá fazendo isso? Ô, pessoal, eu tô suspeitando aqui que tá sendo um bug no compilador. Porque se você tem esse número aqui, você teria um número vezes números. E esse cara sendo float, foi a mesma coisa que a gente fez. Tá vendo que ele só tá reconhecendo 0, 0, 0? Então eu imagino que deve ser algum bug, porque não justifica esse cara tá... A gente não tá nem fazendo a conversão aqui entre uma variável e outra. A questão é que ele sempre tá pegando 0, 0, 0. Atenção, aqui tá certa a variável, lá em cima tá certa a variável. N bits tá pegando a coisa certa. Se eu mudo aqui, ele tá pegando a coisa certa. Então, eu imagino que a única coisa que tá acontecendo aqui, para ele não tá dando resultado, ele não tá reconhecendo a operação, seja um erro. Ele não esteja reconhecendo essa divisão. Deixa eu só verificar isso aqui por último. Ele não reconheceu, foi a divisão ali. Pronto. Stop. N bits. Stop. Deixa eu fazer aqui o float. N bit. Fiz isso daqui.
inscreveu. Ok, Leonardo, eu vou encerrar a aula aqui. Eu vejo por que está dando esse erro, mas e tento lhe informar o porquê, porque eu não estou conseguindo encontrar aqui. Leandro, vou só ver o porquê que essa operação aqui, o compilador aqui, está sendo um problema só no software, porque eu não estou vendo erro de sintaxe e nada aqui, tá? Para que acontecesse esse erro aqui e ele não nos desse o valor de tensão. Esse valor deveria ter surgido aqui direto. Deixando aqui então, gente, só para encerrar a aula, que era a última coisa, é o exemplo mesmo. Até que fica no link. Tem uma aula de introdução ao KiCad, que eu coloquei aqui já no slide, que vocês vão precisar dela para desenvolver. Então, um conjunto de 5 aulas, 5 videoaulas. Se alguém quiser ir mais profundo sobre conversor analógico digital, é o capítulo 11 lá do livro do Totti, que a gente já usou ele aqui na disciplina. Tá ok? Seria isso daí então. No mais, turma, vocês estão liberados então. Eu vou só verificar esse erro e deixo a informação para vocês lá no SIGA. Ok? Então um abraço aí, boa semana, até quinta-feira.